Uma avaliação que permite saber exatamente onde o empregado se encaixa na estrutura da empresa em que trabalha. Isso já é possível através de um teste que traça o perfil do funcionário. Bom para o patrão, bom também para o empregado, que pode até ser promovido depois de passar por uma análise como essa. E é sobre esse e outros assuntos que a gente vai conversar agora com o administrador de empresas, Jorge Matos. E se você quiser participar da entrevista, ligue agora para 330-3111. Bom dia, doutor Jorge, tudo bem? Bom dia, Ginildo. Bom dia, Adriana. Bom dia. Pois não, como é que é essa avaliação? Bom, na realidade, ela tem um nível de complexidade muito grande, mas que isso foi colocado para o sistema e para o indivíduo e para a empresa, ela se tornou absolutamente simples. Então, é um questionário com 24 questões e as pessoas escolhem aquelas palavras, né, que são mais adequadas para ela, aquilo que é menos adequado para ela, e o sistema automaticamente processa o perfil e gera esse relatório. Como é que foi feito esse sistema? Bom, na verdade isso surgiu em 1926, ou seja, já é uma coisa que tem uma tecnologia, que tem uma história, que tem realmente uma aplicação extremamente ampla, quando se tentou identificar por que as pessoas têm características diferentes, né? E então uma pessoa chamada William Moulton Marston, ele descobriu que as pessoas, da mesma forma que a gente nasce com um biotipo físico, a gente também nasce com um biotipo comportamental e que esse comportamento é possível ser identificado. Agora, desculpa, na Europa, parece que esse já é um trabalho rotineiro nas empresas na Europa, correto? Perfeito. Agora, parece que houve uma adaptação para o Brasil. O que é diferente na Europa que aqui no Brasil teve que ser modificado? Na realidade, o que se foi identificado, na realidade, é a característica do brasileiro, a adequação de toda essa linguagem, de todo esse instrumento para o Brasil e da aplicação e do uso dele. Então, por ser uma tecnologia, eu diria que não faz parte ainda do dia a dia das pequenas e médias empresas, apesar de já fazer parte das grandes empresas, houve toda uma adequação no Brasil. Bom, na verdade, pelo que eu pude, inclusive, acompanhar do seu livro, Talento para a Vida, o objetivo, naturalmente, é descobrir a pessoa, é ver o que é que ela está fazendo, como é que ela está se comportando, mas, no fundo, também descobrir talentos. Na verdade, descobrir o talento. Afinal de contas, fica a grande pergunta, o que é o talento? O que é ser talentoso? Ok. Eu diria que talento é fundamentalmente você produzir algo com muito prazer, né? Então, eu diria que você vai ter dois traços entre as pessoas que têm um talento especial. Primeiro, ela fazer as coisas de maneira excepcional, né? E segundo, ela vai fazer com muito prazer. Agora, o que suporta isso? Na realidade, o que suporta o talento são duas dimensões muito importantes. É o conhecimento em cima de um determinado objeto, seja ele qual for, e os comportamentos, né, o que a gente poderia chamar do consciente intelectual e o consciente emocional desse indivíduo. Essas duas dimensões, ou seja, o conjunto de conhecimentos, o conjunto de comportamentos, ele vai suportar fazendo um trabalho extremamente produtivo e realizador e com muito prazer. O senhor tem algum exemplo assim, de como esse teste pode trazer um lado de benefício para a empresa? Ele é total. Na realidade, o que acontece na prática é que, imagine que você é uma pessoa extremamente introvertida, que gosta de trabalhar com coisas, por exemplo, mais técnicas, e você é colocado numa atividade, por exemplo, de vendas. Então, o que acontece? Todas as suas características de precisão, detalhe e minúcias, elas não são alavancadas, enquanto isso são exigidas coisas que você não tem para dar. Então, o conceito básico é possível eu conseguir identificar quais são as características da Adriana, conseguir identificar as características do Genildo, o que eles têm de melhor. Então, se eu pego o que você tem de melhor e coloco para dentro da organização, eu vou estar fazendo com que você produza mais e melhor para uma sociedade e que você consiga inovar e consiga gerar melhores resultados. Bom, isso leva a uma situação, a descoberta pelo menos de uma situação, de identificar esses 80% de quem trabalha e de que não está satisfeito com o que faz. É por aí? É verdade. Na prática, as pessoas terminam fazendo um processo de escolhas, seja em termos de formação acadêmica, então esse é um instrumento, uma ferramenta que é utilizado também nas universidades para ajudar os jovens a escolher as suas formações e, no segundo momento, as funções que eles vão exercer com suas formações. O que significa isso na prática?
Significa que se você tem um suporte e que ajuda você a identificar aquilo que você vai poder gerar melhores resultados, vai lhe ajudar, seja no teu processo de formação acadêmica, seja nas suas atividades dentro da empresa. Agora, um fato é certo, nem sempre a pessoa consegue escolher o que gostaria de fazer, né? O cidadão sai de uma faculdade e procura um emprego e não acha na área em que trabalha. Como é que ela vai ter prazer, então, em exercer uma função que não é dela e não é dos seus sonhos? De fato, o processo de escolha não é uma coisa fácil, principalmente numa economia difícil como a que nós estamos vivendo. Mas, se os indivíduos tivessem a possibilidade de fazer um exercício de identificar quais são os seus perfis, na medida que ele tivesse a chance ou ele buscasse essa oportunidade, a coisa aconteceria. O fato é que, para alguns indivíduos, o talento é alguma coisa que às vezes está na flor da pele. Então, se você fizer uma analogia, é como se tivesse uma mina e o ouro tivesse muito fácil. Para outros indivíduos, é como se fosse uma mina muito profunda. Então, o exercício de buscar quais são os seus talentos é um exercício mais profundo, é um exercício que exige um esforço maior. Então, se todas as pessoas pudessem ter essa condição de identificar quais os seus talentos, ou elas buscariam caminhos mais adequados para elas, ou elas, de alguma forma, elas estariam expostas a atividades que seriam mais propícias ao seu desempenho, ao seu talento. Mas o grande fato é que elas não conhecem. E, por não conhecerem, elas são levadas ao bom vento. Né? Mas esse conhecimento, essa avaliação é feita por um computador, é um questionário. Essa avaliação é 100% segura? Eu diria que com pessoas a gente nunca pode utilizar nem a palavra sempre, nem a palavra nunca. Agora, certamente essa é a ferramenta que tem o maior nível de acurácia no mundo. Ou seja, a gente está falando de uma ferramenta que tem mais de 85% de precisão. Então, eu diria que a possibilidade de erro ela é muito pequena. E quando a gente também está falando no computador, a gente está falando de pessoas que fizeram estudos profundos, disponibilizaram essas informações em cima de milhares de pessoas que já processaram os perfis. Então, o grau de acerto, né, de assertividade, ele é muito grande se comparado com qualquer outra ferramenta no mundo. O computador é a ferramenta. Claro que atrás de um grande computador existe um grande ser humano, né? Mas... Muitos seres humanos. Não, então... Mas e pode haver um preconceito, por exemplo, a pessoa trabalha naquele setor, faz o teste avalia que ela não está apta para aquele cargo. Pode haver um preconceito em relação à empresa, aquele funcionário que estava fazendo aquela etapa lá da empresa? Olha, na prática o que acontece é o seguinte, eu acho que essa ferramenta e essa metodologia, ou seja, o sistema DISCOS, ele traz uma outra dimensão importante. Por quê? Porque na realidade, o primeiro que você tem que trabalhar é que não existem pessoas erradas, ou seja, sempre as pessoas são certas. Então não tem essa história de você chegar e dizer, ela é a pessoa errada no lugar certo. Não. Todas são pessoas erradas. Só que todas são pessoas certas. Mas vai ter pessoas que vão ser mais adequadas para uma função e menos adequadas para outras. Então, quando a gente está dizendo o seguinte, que uma pessoa ele não é adequada para uma atividade, a gente está dizendo que para ela exercer aquela atividade, o esforço vai ser maior, porque ela vai fazer provavelmente com menos prazer. Mas vai ter alguma outra atividade que vai ser 100% adequado para ela e, nesse caso, ela vai estar produzindo com mais prazer, né, e gerando melhores resultados. Como é que a pessoa pode descobrir o seu próprio talento? Existe uma forma de autoavaliação? Na prática é o seguinte, hoje é uma ferramenta ela é extremamente simples, ela está na internet, a aplicação ela pode ser direto no sistema, ela é aplicada também direto, por exemplo, no formulário. Então, na realidade, é um instrumento simples, só que ele requer um conjunto de combinações muito complexo. Então, por exemplo, o sistema que gera essas combinações, ele combina 4x4, 24 vezes, que você tem mais de 100 milhões de combinações. Então, é uma ferramenta que ela é simples, ela é acessível ao público através, por exemplo, da internet, mas ela tem um processamento extremamente complexo, né? E isso exige um sistema informatizado para processá-la. Ok, obrigado então, e vamos todos, né, buscar os talentos que às vezes estão escondidos, né, dentro de cada um. Desde pequenininho já pode se descobrir, pelo menos um dom, não é verdade? Com certeza. A ideia é que o comportamento das pessoas ela esteja praticamente consolidado no 7º ano de vida. No 7º ano, a partir daí então... O que for aparecendo como dom. Já é uma coisa que vai se ratificando as características do indivíduo. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Bom Adriana. dia.